Olá, muito bem, amigos. É uma alegria para nós estarmos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus. E nesta manhã queremos falar de um assunto muito importante. Queremos falar sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. E isso é muito importante, porque nós precisamos estar muito atentos quanto aos acontecimentos, para sabermos a época, o tempo em que nós vivemos. E eu quero ler para você, amigo, Mateus no capítulo 24, o verso 1 ao verso 3, quando ele disse assim, olha: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jason, seja muito bem-vindo a mais este programa. E nós vamos falar aqui sobre sinais que antecedem a volta de Jesus. Esta preocupação, ela sempre existiu com a raça humana, principalmente com os discípulos de Cristo, quando Jesus falou para eles alguma coisa, como por exemplo, quando mostraram para ele a estrutura do templo, coisa magnífica, e Jesus então olha para eles e fala assim: olha, aqui não vai ficar nada, tudo isso aqui vai ser destruído. Então eles perguntaram para Jesus: quando é que vai acontecer estas coisas? E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã, sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo, Eu gostaria de saber assim, Jairson, você pode nos ajudar dentro da Palavra de Deus para nós entendermos melhor este assunto? O que você tem a dizer para o amigo que está nos assistindo nesta manhã? Sim, olá Sérgio, olá amigos, satisfação em estarmos juntos mais uma vez com a Palavra de Deus aberta. No final do verso número 3 que você leu, Sérgio, diz assim: E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse é o principal tópico do nosso assunto hoje, saber quais que são os sinais da vinda de Jesus e também do fim do mundo. Porque subentende-se que a volta de Jesus terminará esse velho mundo e dará início a um novo mundo, Na verdade, Sérgio, existem aqui no capítulo 24, amigos, se você quiser em casa, eu gostaria muito que você fizesse isso, ler todo o capítulo 24 e também ler o capítulo 25, Todos esses dois capítulos, eles falam bastante sobre os sinais da volta de Jesus. Porém, nós poderíamos falar aqui sobre pestes, fomes, terremotos, desastres, catástrofes. Esses são alguns dos sinais, mas nós vamos dar ênfase em alguns de forma especial, que são assim mais notórios, são bem fáceis de ser perceptíveis e que fazem uma diferença na salvação ou na perdição das pessoas. E no verso 4, dando a sequência aqui, o próprio Jesus ele começa. E o primeiro sinal que ele fala, vamos ler lá, Mateus 24, verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aqui Jesus começa falando, o primeiro que ele fala, engano, enganar. Quem que seria o enganador? Quem que seriam os enganados aqui, No verso 24 agora, capítulo 24, no verso 24, vamos ler? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Então no capítulo 24, lá no verso 24, ele repete mais uma vez. Em outro lugar ele também fala sobre isso, sobre o engano, Então, Sérgio, o engano seria um dos sinais mais notáveis e mais preocupantes, porque se você for enganado, como a Eva foi, por exemplo, e pecou, então daí fica difícil, Então, acautelai-vos, cuidai-vos. Jesus falou assim: olha, eu estou preocupado com isso, vocês precisam tomar muito cuidado para que ninguém engane vocês. E só existe uma forma, de não sermos enganados.
é estarmos bem familiarizados com a Bíblia. Isso, exatamente. Né? A Bíblia, ela é o mapa, amigo. A Bíblia é ela que nos mostra o caminho, que nos mostra o tempo em que vivemos, que nos mostra os eventos, os acontecimentos. E nós, para não sermos enganados, nós precisamos estar bem familiarizados com a palavra de Deus. Já isso, eu ainda quero ler aqui, no mesmo capítulo 24, nós estamos dentro do capítulo 24, agora no verso 36, né, ele diz assim, olha, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso aqui são palavras de Jesus. Sim. Entende? Então assim, quando nós falamos dos sinais da volta de Cristo, nós entendemos que os sinais, eles não nos trazem uma data exata da volta de Jesus, correto? Exato. Porque Jesus diz aqui, olha, o dia e a hora ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, mas unicamente Deus. Ele sabe o dia, a hora. Inclusive até tem um texto na Bíblia que diz que Deus tem um dia determinado em que há de fazer isso, de julgar o mundo, correto? Só que isso não está, imagina, nem no alcance de Cristo saber, então muito menos nós, correto? Porém, Jason, existem pessoas, em todos os tempos houve pessoas que elas não temeram em marcar datas para a volta de Jesus. Por exemplo, no ano 2000 houve assim, um movimento muito grande das pessoas achando que o mundo ia se acabar, porque Sim. alguém disse que 2000 chegaria, mas de 2000 não passaria. Sim. Lembra desse? Tinha até um slogan de uma igreja aí, né? Eu não lembro qual que era a denominação, mas tinha isso, tinha um slogan, né? 2000 chegará, 2000 não passará. De 2 não passará, correto? Porém, a Bíblia não nos dá esse direito disto. 2012 também, né? Houve isso também. Era uma data aí que o pessoal tinha muito medo que tivesse o fim do mundo. Agora, Jason, eu disse aqui agora há pouco que nós precisamos estar bem familiarizados com a palavra de Deus. Acontece que eu quero te fazer uma pergunta no sentido assim, olha, tem como as pessoas estarem com a Bíblia na mão e assim mesmo enganar as pessoas ou não? Não tem como isso acontecer. Olha, é muito mais fácil você ser enganado por um amigo, alguém que está perto, alguém que você confia, do que o inimigo. Porque o inimigo, Sérgio, você já fica receoso, você não vai fazer um negócio, né, a não ser que você tome todos os cuidados possíveis. Então, vamos ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Paulo está dizendo aqui que pessoas com as credenciais de pastor, de apóstolo, de mestre, é que estariam enganando nos últimos dias. Pessoas, Sérgio, no mais alto grau de responsabilidade estariam enganando, e ao invés de apresentar a verdade, estariam enganando as pessoas, né? Como Jeremias e Ezequiel fala, dizendo paz, paz, enquanto não existe paz. Porque enquanto estamos em pecado não existe paz. Há uma guerra contra Satanás e seus anjos e contra as hostes espirituais, que Paulo mesmo fala aqui em Coríntios. Então, Sérgio, realmente as pessoas seriam enganadas pelos líderes, pelos pastores. E não estamos dizendo aqui que todos os pastores, todos os apóstolos são assim. Paulo também não está dizendo isso aqui. Porém, aqui ele está dizendo que sim, as pessoas seriam enganadas por tais, seriam enganadas por esse tipo de pessoa. Eu gostaria de abrirmos também, voltarmos lá no livro de Mateus, capítulo 24, lá no verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é um profeta? Um profeta é aquele que fala de algo que vai acontecer ainda, que profetiza. Por exemplo, Sérgio, se eu disser para as pessoas que estão nos ouvindo, olha, Cristo voltará, eu sou um profeta, porque eu estou apenas reprofetizando aquilo que já foi configurado, né? Cristo voltará, nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus. Então, Jesus era um profeta porque ele falava das coisas que iriam acontecer.
Se eu pego a palavra de Deus e digo coisas que ainda vão acontecer, né? Eu sou um profeta. Se eu estou profetizando palavras de bênção ou de maldição mesmo, eu sou um profeta. Porque o profeta, ele não só fala sobre bênção, aliás, ele fala mais sobre maldição, né? Porque o pecado, ele vai ter que ser corrigido. Então, surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, né? Então, você que está aí nos assistindo, você precisa ter a palavra de Deus em suas mãos. Você precisa ler, examinar, porque Jesus em João capítulo 5, verso 39 disse, olha, você precisa examinar, né? E você precisa examinar para saber se estão te enganando ou não. Você precisa confirmar aquilo que está sendo dito ou não, né? Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho no livro de Mateus, lá no capítulo 7, no verso 21, 22 e 23, vamos ler? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres ou maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo aqui, e observe, o quanto profundo é isso aqui. Jesus está dizendo que pessoas que no nome dele, em nome de Jesus, expulsavam demônios, faziam maravilhas, milagres e profetizavam. Essas pessoas, elas são iníquas. Jesus fala assim, olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? Essas pessoas, elas praticavam a iniquidade. O que é a iniquidade? É a transgressão da lei. Simples assim. Pecado é a transgressão da lei. A iniquidade é o pecado, ou seja, quando você tem o conhecimento da lei e você transgride ela, então você é um iníquo. A pessoa que transgride a lei, mas não tem conhecimento dela, por exemplo, essa é uma pessoa gentílica, né? São dois tipos de pessoas. O iníquo é aquele que conhece e transgride. Então Jesus aqui classificou essas pessoas, esses pastores, esses apóstolos, né? Esses mensageiros e mestres que estão pelo mundo enganando, né? De iníquos, embora profetizem, fazem milagres, né? Como diz aqui no verso 22, expulsam demônios em nome de Jesus. Então, para você perceber o quanto isso é profundo, você não pode deixar a sua salvação, meu amigo, nas mãos dos outros. Não faça isso. Paulo mesmo diz que cada um será responsável por sua salvação. É sério, né, gente? Muito sério isso aqui. É muito sério. Você percebe, amigo, a seriedade do engano? E assim, olha, Jason, as pessoas que enganam, sabe por que o engano ele tem muito êxito? É porque os falsos profetas, os falsos apóstolos que enganam, eles falam exatamente o que as pessoas querem ouvir. No passado, quando um homem profetizava falsamente, era o seguinte: Deus falava assim, olha, para um rei fulano de tal, você não vai em tal lugar, porque se você for, você vai perder a batalha. Vinha um falso e falava assim, ó, não, Deus está me falando que você vai e você vai ser vitorioso. E ele, se fosse, ele ia, pelo contrário, ia perder, e às vezes ia perder até a própria vida. Entende? Então, o falso é aquele que diz o que o povo quer ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir. Às vezes, amigo, você que nos vê todas as sexta-feiras aqui, de repente você é aquela pessoa que fala assim, poxa, mas esses meninos pegam pesado, eles pegam duro, o programa deles é um programa, às vezes, difícil de assistir. Mas é porque a nossa preocupação, amigo, é com a sua salvação. A nossa preocupação é que você não seja enganado também. Então, nós não estamos aqui para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas realmente precisam ouvir. E às vezes, para isso, Jason, é necessário, entende? Algumas verdades que doem, que machuca, né? E esta que você acabou de falar, sobre os falsos líderes, é uma que... Eu sei que tem muita gente que está assistindo esse programa, que ele vai ficar preocupado,
Entende? Às vezes, nem vai dar ouvido para o que foi dito aqui. E às vezes, se ele for sincero, ele vai dar ouvido e vai parar para analisar essa questão. Entende? Que Deus, amigo, possa tocar realmente no seu coração. Mas eu tenho já, no capítulo 24, no verso 5, uma outra questão aqui. Diz assim, olha, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E também vão enganar muitas pessoas, já. Será que isso já se cumpriu? Olha, eu estou aqui, eu quero apresentar, é lógico que hoje o mundo, existe muitos homens que se identificam como Cristo, tá? Muitos. Eu trouxe aqui já o nome de 7 deles, e eu quero ler esse nome aqui, e ele vai, e as pessoas vão poder ver aqui, olha. Por exemplo, na Rússia, já tem um homem que se denomina Cristo, e é lógico que pode ter outros também, mas ele é o mais conhecido, que é Sergei Torop. Ele é da Rússia. Certo. Esse homem, ele acha que ele é Cristo. É a encarnação. Olha, no Peru, Ezequiel Jonas é do Peru, bem aqui, na América do Sul. Nos Estados Unidos tem 2, eu coloquei 2, José Luiz de Jesus Miranda, dos Estados Unidos, e Vaine Bent, dos Estados Unidos. No Japão tem Shoko Ahara, que é do Japão, de repente até não pronunciei certo, com certeza, né? E temos na Índia também, Satya Baba, é da Índia. E temos no Brasil, o que é muito conhecido, que é o Henrique Cristo. Esses homens, já, eles auto se denominam Cristo, Filho de Deus, entende? E Jesus já disse aqui, olha, muitos vão vir em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E assim, olha, o duro, amigo, é que essas pessoas, mesmo Jesus já alertando, essas pessoas conseguem enganar pessoas, já. Eles conseguem arrastar multidões para o seu lado. E essas pessoas, infelizmente, elas estão sendo enganadas. Entende? E elas precisam ser, porque alertadas quanto a isso. Nós temos esse direito, nós temos vamos dizer assim, essa obrigação, amigo, de estar alertando as pessoas quanto a esses homens. Entende? Isso é muito interessante. Nós precisamos cuidar disto. Até um destes, certa vez, foi pego roubando, né? E aí alguém perguntou assim, mas você não fala que é o Cristo? Aí ele disse assim, nunca lesse nas escrituras que eu viria como ladrão? Eles ainda caçoam, né? Para você perceber como que são as coisas. Mas eu gostaria de mostrar para você um outro tipo de pessoas que caçoa também. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, vamos ler? No verso 3, verso 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas escarnecendo. Pedro vem falando aqui dos escarnecedores que iriam vir nos últimos dias, dizendo, poxa, desde quando minha avó e meu avô viviam, eles já falavam que Jesus ia voltar. As coisas continuam todas iguais e nem sinal dele. Então esse aqui é mais um cumprimento, Sérgio. Esse tipo de pessoas caçoando dessa situação existem. Com certeza você já ouviu falar de alguém. Mas Sérgio, eu gostaria de perguntar assim, qual que seria, né, biblicamente falando, qual que seria a condição moral da humanidade, das pessoas, da população, como um sinal da volta de Jesus? Como que seria a moral? As pessoas estariam de bem, as pessoas estariam de mal com a moral? Como que seria? Já isso, Paulo em 2 Timóteo no capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, ele coloca aqui a situação que os homens estariam vivendo muito próximo da volta de Jesus. E nós acreditamos, né, que nós estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus, porque os sinais que anunciam a volta de Cristo, eles têm se cumprido com uma intensidade muito grande. Sim. Entende? Então, veja o que Paulo fala. Ele fala assim, olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis e sem amor para com os bons. Então veja, esta é a cena dos homens. Então aqui, Jason, o que nós lemos aqui é exatamente, a gente percebe hoje que é o que está acontecendo. Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós vamos perceber as atitudes, as ações dos homens, elas estão se encaixando com o que Paulo escreveu aqui há praticamente 2000 anos atrás. Entende? E os homens seriam assim. Então hoje nós vivemos em um mundo que está difícil para você em todos os aspectos, porque as pessoas, elas não têm amor nem em si próprio. Paulo disse, nem em si próprio. Entende? As pessoas estão avarentas, egoístas, amantes de si mesmo. Elas não estão preocupadas com o bem-estar dos outros. Você entende? Existe até um ditado, e virou um ditado popular, mas que nós não podemos deixar nos levar por ele. Quando, por exemplo, você vai negociar com alguém, a pessoa fala assim, não, vamos fazer um negócio desde que você não tenha lucro e nem eu tenha prejuízo. Você viu? Ele puxou para o lado dele. Você não pode ter lucro e ele não pode ter prejuízo. Você pode ter prejuízo. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Né? Esse é o quadro que nós vivemos. Sim. Você entende? É o quadro que paira hoje. Nós não temos como negar isso aqui. Entende? Então, isso aqui, ele quer me dizer o quê? Ele quer dizer, amigo, que Jesus realmente ele está muito próximo de voltar. Os acontecimentos têm se cumprido com uma intensidade, né? E nós estamos vivendo este quadro. Porém, Joyce e amigo, qual é o desejo de Deus? Isso é importante. Qual é o desejo de Deus para nós hoje, mesmo vivendo em um mundo assim? Né? Será que Deus diria assim, eu vou tirar você daí porque você vai se contaminar? Não. Jesus deixou claro, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Agora veja bem o que o mesmo Paulo ele fala em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4 e o verso 8, ele diz assim, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Veja aqui, amigo, que diferença tem que estar o povo de Deus. Veja bem, nós que nos denominamos povo de Deus, você que está nesta manhã nos assistindo e é uma pessoa que serve a Deus, se você não tem a mente desta forma, você precisa orar a Deus. Eu também preciso, Jason, orar a Deus. Eu preciso pedir misericórdia de Deus para que as coisas boas ocupem a minha mente. Porque eu não posso, por exemplo, tem pessoas que se dizem cristãos e vivem revoltado com o mundo. Sabe? E tipo assim, e coloca as suas esperanças de repente num político, numa pessoa, mas nós sabemos que a nossa esperança é Jesus. Né? Então nós temos, sabe, que entender isso, que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar o nosso pensamento, é isso que deve ocupar a nossa mente. E assim, amigo, nós vamos conseguir alcançar a volta de Jesus. E quando Ele voltar, então nós vamos sim poder estar preparados, com os nossos braços abertos, como diz a Bíblia, no sinal de esperando. Eu estou esperando Jesus. E aí sim, Ele vai nos levar e Ele vai nos tirar, daí sim, de uma vez por todas, deste mundo de pecado, deste mundo de problema, deste mundo de dificuldades, e nos levará para vivermos uma vida eterna com Ele em glória. Que Deus, amigo, possa abençoar você, possa abençoar todos nós nesta manhã. Que Ele venha falar ao seu coração, em nome de Jesus.